Olá, exploradores de dados! Essa vai ser a sua primeira aula para você aprender SQL. Eu sou Kenji Fuji, especialista em dados há 27 anos, especialista em transformar você também num analista explorador de dados. Eu sou autor da Jornada do Explorador de Dados, que é um programa de treinamento para formar analistas e exploradores de dados, mesmo que você não conheça nada, mesmo que você não tenha experiência na área. E para saber mais sobre esse programa de treinamento, eu vou deixar o QR Code aqui ao lado e também na descrição aqui abaixo. Nesta aula, nós vamos falar como você vai sair do zero até as suas primeiras consultas usando um banco de dados SQL Server. Certo, mas Fuji, por que a gente precisa de bancos de dados para a gente aprender análise de dados? Não seria mais interessante eu aprender outras ferramentas, outras linguagens de programação? Na verdade, todas as linguagens de programação, todas as ferramentas fazem uso dos bancos de dados para conseguir extrair e gerar informação. Então, mesmo que você use uma estrutura de dados própria daquela linguagem, um Python, por exemplo, na verdade o que está rolando ali por trás, por baixo daquilo que a gente enxerga, são lógicas muito próximas dessa lógica do banco de dados. Então nós vamos agora fazer uma instalação de banco de dados, criar um banco de dados, carregar um banco de dados grandezinho até, chamado Contoso Retail, para nós fazermos as nossas primeiras pesquisas nesse banco de dados, e eu vou colocar alguns exemplos de informações que a gente pode colocar dentro destes bancos de dados seus próprios bancos de dados. Então eu vou entrar aqui dentro da minha máquina virtual. Eu sempre costumo usar máquina virtual e não uma máquina física, porque eu acho muito mais fácil a gente poder criar uma máquina nova a cada momento que eu vou criar. Mas você não precisa criar por meio de uma máquina virtual. Você pode colocar dentro do seu próprio PC. Então, neste endereço aqui, nós vamos entrar no site da microsoft.com/ptbr, SQL Server, SQL Server Download. Vou deixar aqui para vocês poderem copiar. Eu vou rolar aqui mais para baixo e vou baixar a versão do banco de dados SQL Server que me interessa para esse nosso exemplo daqui. Vou baixar aqui a versão Express, que é uma versão gratuita para sistemas que não são sistemas de produção. Eu já tinha baixado aqui. Deixa eu apagar o segundo download e manter só o primeiro. Perfeito. Então vamos lá. Vou clicar duas vezes aqui nesse SQL Server Express. Sim. E nesse momento ele está iniciando o instalador. Eu vou clicar aqui na opção Básico. Não vou alterar nenhuma das configurações, vou manter todas as configurações padrão, default mesmo, aceitar os termos, o local padrão. E agora ele está entrando na internet, está buscando todo o banco de dados SQL Server na nuvem, está fazendo esse download e vai começar a instalação logo mais. Feito o download, então ele começou a instalar aqui embaixo, como a gente pode ver. E para não ficar chato demais, eu vou passar aqui em velocidade acelerada. Enquanto ele faz a instalação, eu também posso pedir para baixar aqui o cliente. O cliente ele se conecta no banco de dados para que a gente use esse aplicativo daqui, que é o Management Studio. A gente vai usar então este aplicativo para poder se conectar no servidor de banco de dados. Isso aqui não é só para o seu servidor, não é só para o seu banco que você vai colocar na sua máquina. Isso aqui serve para você colocar no banco da sua empresa, no banco de dados do seu departamento e assim por diante. Qualquer banco de dados SQL Server pode ser conectado usando este SQL Server Management Studio. A versão do banco de dados não tem nada a ver com a versão do cliente. Você pode usar cliente de uma versão e banco de dados de outra. Isso aí é desacoplado e eles são compatíveis para a maior parte, quase todas as funcionalidades. Concluída a instalação, a gente pode clicar aqui no SSMS, tá? E ele já direciona direto para essa mesma página que eu estava aqui. Então eu cliquei aqui em baixar o SSMS e baixar aqui. Só que eu já fiz esse download, tá? Então eu já posso fechar este instalador daqui do banco. Isso aqui é o servidor. Abrir aqui então a minha pasta onde eu coloquei o download e vou executar o SSMS Setup. O local de instalação, sim. E agora novamente a gente aguarda mais um pouquinho e ao final eu vou dizer quanto tempo demorou todas as ações, desde o primeiro clique
lá do instalar até o final. Eu vou deixar os tempos para vocês terem uma noção, mas eu vou passar rapidinho para vocês. Feito, está concluída a instalação. Eu vou deixar então os tempos aqui ao lado para vocês terem uma noção do tempo que demorou na minha estação. Claro, eu estou usando aqui um HD externo. Isso aí é mais lento do que eu estar trabalhando direto dentro de um disco muito rápido, um NVMe ou qualquer coisa assim. Então isso vai depender muito da sua infraestrutura. Agora que nós colocamos aqui a ferramenta, nós vamos agora fazer o download do Contoso Retail. Download Contoso Retail, que é um banco de dados com bom volume de dados. Então eu vou baixar o Contoso Retail, que está aqui. Vou escolher aqui a língua que mais me interessa e fazer o download aqui do backup, download. O Contoso Retail ele é um bom banco de dados porque ele tem um bom volume. Mas a gente também vai poder criar o nosso próprio banco de dados. Então eu poderia colocar, por exemplo, um banco de dados com as minhas medidas, meu peso, né, as dobras cutâneas para quem é um profissional de educação física, nutricionista, né, endocrinologista, alguns outros dados que a gente pode colocar e modelar dentro do nosso banco de dados e preencher como se fosse uma planilha Excel. Então a gente vai aprender a colocar dados como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V de qualquer banco de dados. Feito aqui o download do Contoso, eu vou executar então aqui esse auto-executor, auto-extrator. Coloco aqui dentro de alguma pasta, vou colocar aqui dentro de uma pasta public, unzip. E ele está criando então uma pasta. Criou uma pasta public aqui e está fazendo a descompactação deste backup do banco de dados. Certo, ele já fez então a descompactação, está acabando aqui. E a gente já vai entrar dentro do nosso SQL Server Management Studio. Aqui, SQL Server Management Studio. Aqui ele já finalizou. Não quero abortar. Achei que já tivesse finalizado. Agora sim, finalizou. Pronto. Entrei dentro do meu SQL Server Management Studio. Aqui vai aparecer então o nome da minha instância de banco de dados, do meu servidor de banco de dados. Se não tiver aqui, você clica em procurar mais, ou então, se for na sua empresa, no seu departamento, você vai digitar aqui o nome do departamento, departamento de recursos humanos, departamento de contabilidade e assim por diante, o nome desse servidor. Vou colocar aqui que o servidor, o certificado do servidor é confiável e vou me conectar, certo? Eu já tenho então aqui o meu cliente de banco de dados e o meu banco de dados instalado, porém, quando eu abro aqui banco de dados, não aparece nada. Mesmo que eu abra aqui nenhum banco de dados, a gente vai começar a criar os nossos bancos de dados. O primeiro deles vai ser o Contoso, que a gente acabou de fazer o download do backup. Então eu vou aqui restaurar esse backup, restaurar banco de dados, a partir de um dispositivo. Aqui nesse lado, vou clicar nesse botão com reticências e vou adicionar o arquivo. Procuro então aquela pasta pública que eu acabei de criar. Public aqui. Contoso Retail. Ok. E ok. Ok aqui embaixo de novo. Deixa eu rolar um pouquinho mais para cima aqui para enxergar um pouquinho melhor. Deixa eu ajustar aqui na tela, então, ó. Pronto. E ok, aqui embaixo também. Então agora está fazendo a restauração, como a gente pode ver aqui mais acima, bem acima. E o backup do Contoso Retail foi restaurado com sucesso. Perfeito. Aqui a gente já pode começar nossas primeiras pesquisas neste banco de dados Contoso Retail. E mais adiante a gente vai criar um outro banco de dados. Então vamos abrir aqui todas as tabelas desse banco de dados. E nós temos aqui então todas as tabelas que estão divididas entre dimensões, essas que estão começando com DIN, e as fatos, que são essas que começam com FACT. Para criar uma consulta, eu vou clicar aqui no Nova Consulta ou Ctrl N de navio. Aqui eu tenho que me certificar se está no banco de dados correto aqui em cima. E eu já posso fazer uma pesquisa. Por exemplo, deixa eu aumentar a fonte aqui para todo mundo.
selecione, select, asterisco significa tudo, from, e eu vou pegar aqui o Online Sales, Fact Online Sales. Eu estou clicando e arrastando, que aí eu não preciso ficar preenchendo tudo na mão. Apertei aqui no F5 e ele executou tudo que não está marcado. Se tivesse alguma parte marcada aqui, ele só executaria esse pedacinho marcado. Aperto no F5, ele também executa. Só tem uma coisa, essa pesquisa é grande, bastante grande mesmo. A gente vai ver aqui embaixo, na nossa lateral, eu vou colocar aqui o mouse para vocês verem, aqui embaixo, ó. Vai aparecer a quantidade de registros, a quantidade de linhas desta pesquisa, e ele ainda está executando. Enquanto está com o botão de stop aqui em cima, marcado, não tem o botão de executar, significa que ele ainda está em execução. Isso porque essa pesquisa, ela não tem... É uma loja de varejo que tem aqui milhões de vendas. Eu vou parar essa execução, aqui apertar no stop, e vou fazer diferente. Ao invés de trazer o selecione tudo, eu vou querer saber quantos registros, quantas vendas eu tenho aqui. Então, count. Quantas vendas eu tenho aqui. E mandei executar. E ele trouxe 12.627 vendas. Imagina ter que trazer tudo isso. Ele já tinha passado quase 1 minuto de execução aqui e ele estava apenas em 5 milhões e pouco. Ele não tinha acabado de trazer todo mundo. Então aqui eu consegui saber quantos registros eu tenho na verdade. Então a gente vai aprender um outro comando, que eu quero filtrar apenas um pedaço desse meu resultado para poder tentar entender os dados que eu tenho aqui dentro. Então eu vou usar o comando top. Então top 100 asterisco significa os primeiros 100 registros. Qualquer registro, em qualquer ordem. Se eu quiser algum registro específico, por exemplo, que as datas, aqui o date key, né, essa data daqui seja 2008, eu estou vendo aqui que está 2007, vamos supor que isso aqui seja 2008, então vamos colocar um filtro aqui embaixo. Quando o date key, já preencheu aqui embaixo, eu rolei aqui, tab, for igual a uma data específica, por exemplo, 2008, 0101. Vamos ver se alguma venda trouxe aqui as primeiras 100 vendas de 1º de janeiro de 2008. Se eu remover aqui o top 100, ele vai trazer todas as vendas que aconteceram nessa data daqui, que foram quase 8.000 vendas, está aparecendo aqui ao lado. Só que mesmo que eu vá analisar 8.000 vendas, é difícil de entender. É muito dado para eu conseguir visualizar em tela. Então, ao invés disso, vamos saber qual foi o cliente que mais comprou em 1º de janeiro de 2008. Certo, então vamos lá. Eu quero saber o cliente que mais comprou, então eu vou usar aqui a chave do cliente, customer aqui. E vou querer saber a quantidade de vendas. E quero saber também, eu vou dar um apelido para essa coluna de quantidade de vendas, vou chamar de QTD, e aqui eu vou chamar de chave cliente. E que mais? Eu vou querer saber o total de vendas em valores monetários. Então vou arrastar aqui para o lado, sales amount, e aqui não vai ser contagem, agora vai ser a soma dos sales amount e aqui embaixo agora eu tenho que agrupar pelo cliente, pela chave do cliente. E mando executar aqui. Certo, ele trouxe aqui 1.468 clientes, é muito cliente. Eu ainda não consigo ver direito quem é o cliente que mais comprou. Não tem problema, então a gente vai ordenar pelo vendas totais. E mando executar. Ele vai ordenar do menor para o maior. Olha, interessante, venda de zero, ó, zero volume. Zero de... E aqui também, ó,
vendas totais, um valor de quase 500 mil dólares. Então aqui o cliente 19092 fez 2.343 compras, num total de quase 500 mil dólares. Se eu quiser ordenar de maneira contrária, order by, já está o order by aqui, né? Então só vou colocar aqui o desk, que é descendente, né? Então vai do maior para o menor. E se eu quero saber apenas os clientes que compraram mais de 100 mil, então eu coloco mais um filtro aqui embaixo. Esse filtro é depois de ter sumarizado. Que vai ser o having count. Opa, having count não, perdão. Having somatório de todas as vendas maior do que 100 mil dólares. O having é depois do group by. Perfeito, então somente 3 clientes compraram mais de 100 mil dólares. Mas que clientes são esses? É muito chato a gente ter que buscar o cliente pela chave dele, pelo código dele. Então a gente vai começar a juntar mais um dado aqui, que é o dado da tabela de cliente. Então, join customer, de customer aqui, on, eu vou chamar isso daqui de vendas, aqui eu vou chamar de cliente, né? Eu vou dizer aqui, ó, essa tabela de Fact Online Sales vai ser agora a tabela V. Essa tabela de cliente eu vou chamar de C. Então, esse relacionamento entre as duas tabelas vai ser o quê? V.customer key é igual a C.customer key. E aqui ele está dando um erro, está apresentando aqui em vermelho. Isso por quê? Deixa eu diminuir o zoom aqui, para caber toda a query em tela. Isso porque agora eu tenho duas chaves Customer Key. Uma que vem da tabela V, que é essa daqui, ó, a tabela V, e a outra que vem da tabela C. Então tá bom, vamos lá. Agora eu quero da tabela C e aqui também da minha tabela C. Mas eu quero saber quem é esse cliente. Então não tem problema, vamos lá. C ponto, que vem da minha tabela C. Eu vou colocar aqui o company name. Deixa eu ver aqui algum dado mais interessante. Last name. C ponto first name. E C ponto company name. Já que nós adicionamos essas três colunas, a gente também vai adicionar aqui embaixo, nesse agrupamento. Então vamos lá, que eu estou mostrando o customer aqui, então sobrenome, primeiro nome, empresa, quantidade, vendas totais e manda executar. E nesse momento ele está indo agora não mais em uma tabela só, mas está indo em duas tabelas para trazer que o Perth Company e Oxford Company e Spokane Company são os 3 clientes que mais compraram em 1º de janeiro de 2008, desde que as suas vendas sejam de no mínimo, as suas compras, né, tenham sido de no mínimo 100 mil dólares, perdão, e eu ainda estou ordenando, né, pelas vendas totais do maior para o menor. Então, do maior para o menor, dentre esses que venderam, que compraram 100 mil dólares. Certo, então aprendemos aqui uma primeira forma de fazer queries, não tão básicas. A gente viu aqui query com uma tabela só, agrupamentos, filtros, né, filtrar tanto por tipo quanto por quantidade de registros. Né, aprendemos a sumarizar os dados, filtrar dados já sumarizados, ordenar esses dados, classificar esses dados. Agora vamos criar um novo banco de dados. Vamos supor que eu esteja querendo, eu tenho um filho, na verdade eu tenho um casal de filhos, né? Vamos supor que eu esteja querendo administrar esse meu filho. Então eu vou criar um novo banco de dados chamado família.
Dentro desse banco de dados família, eu vou colocar algumas tabelas aqui. Eu quero uma tabela, vou abrir aqui a minha tabela, ó. Botão direito, nova tabela, e aqui eu vou começar a colocar as pessoas da minha família. Então, o ID da pessoa vai ser do tipo int, inteiro, né? O nome, que vai ser um varchar 50 posições. Eu acho que dificilmente a gente vai ter gente com mais de 50 posições. Certo, deixa eu salvar então essa tabela. E isso aqui vai ser as pessoas da família. Dentro dessa tabela de pessoas, não apareceu aqui, mas se eu apertar aqui neste botão, apareceu aqui a tabela de pessoas. Eu vou aqui clicar no botão direito, editar 200 linhas, e vou adicionar aqui um ID 1, e esse aqui vou ser eu. ID 2 vai ser tu, ID 3 vai ser ele, ID 4 vai ser ela. Então pronto, 4 pessoas nessa família. Agora eu já posso fazer pesquisas em cima dessas pessoas e também posso adicionar outros dados. Vamos supor que eu esteja medindo o peso e a altura de um filho bebê, né? Então vamos lá, eu quero criar então o ID da pessoa, que vai ser do tipo inteiro, que a gente colocou lá na outra tabela também, e aqui a data e o peso, que vai ser do tipo ponto flutuante, que é um dado com muitas casas decimais, esse ponto flutuante. E altura, que vai ser também do tipo float, ponto flutuante. E vou salvar então essa pesquisa daqui, essa tabela daqui, e vou chamar aqui de medidas. Certo, eu agora posso vir aqui, deixa eu atualizar aqui para aparecer, e aqui nas medidas, deixa eu editar as primeiras 200 linhas. Eu quero que a pessoa 3, né, vamos supor a pessoa chamada ele, eu já não lembro mais qual é os tamanhos e pesos de uma criança. Tem muitos anos, meus filhos já são adolescentes. Vamos ver aqui, né, peso bebê percentil. Aqui vão aparecer as tabelas. Ó, aqui uma tabela de eles, né, de meninos. Deixa eu ver aqui essa tabela e a gente vai colocar dados mais ou menos baseado então nesses dados daqui. Cadê? Então aqui uma tabela de meninos. Então daqui até os 2 anos de idade, né, desde o nascimento até os 2 anos de idade, a tabela de comprimento e aqui a tabela de peso. Vamos supor que meu filho tenha nascido, então, em 1º de janeiro de 2020. Então vamos começar a colocar aqui, 1º de janeiro de 2020. E aí ele nasceu com, vamos ver aqui, um peso bom para ele, né, seria em torno de 3,1 kg. E uma estatura boa para ele, opa, aqui peso de menina, em torno de 51 centímetros. Peso, então, 3,1 e a estatura de 0,51. Ou então só 51, que pode ser em centímetros também. Pronto, coloquei aqui. Depois de um mês, eu pesei de novo esse meu filho. Então, 2020, 0201. E agora, vamos ver com um mês de idade, o menino deve ter mais ou menos uns 4,5 kg e mais ou menos 56, 55 centímetros. Então, 4,5, 55. Perceba que eu posso colocar aqui várias datas, vários pesos e vou registrar tudo isso aqui. Isso vai ficar armazenado para sempre aqui no nosso banco de dados.
Eu vou agora preencher o primeiro ano de idade e a gente vai acabar de ver esses dados aqui depois plotados, né, apresentados dentro de um Power BI. Então eu acabei de fazer aqui a inclusão de todos os pesos desse suposto filho, então. Desse suposto filho até os seus 11 meses aqui, até quase completar um ano. Agora vamos plotar isso aqui dentro de um gráfico. Vamos entrar aqui no nosso Power BI. Mas eu não tenho Power BI, acabei de colocar aqui na minha máquina, não tem problema. A gente vai entrar dentro da Microsoft Store e vai solicitar a instalação do Power BI. Eu vou aqui adquirir. E aguardando aqui alguns segundos, a gente já vai ter o nosso resultado. Power BI instalado, vamos agora abrir o nosso Power BI. E a primeira vez que ele abre é um pouco demorado sim, mas não se preocupe, ele demora um pouquinho, mas abre. Agora vamos criar um relatório baseado no nosso SQL Server. E ele está agora perguntando aqui, ó, demanda modo escuro. Bom, realmente eu uso modo escuro nos meus sistemas. Ok, deixa eu fechar isso aqui. Vamos logo no nosso SQL Server. Aqui no nosso SQL Server eu vou copiar o nome dessa minha instalação, que está aqui, ó, Ctrl C, e eu venho aqui no nosso servidor, Ctrl V. Aqui está com este assistente aqui em volta. Eu vou cancelar e vou abrir de novo para sumir esse assistente daqui. Importar dados do SQL Server. E vou colar aqui o nome do servidor. Aqui no meu banco de dados, eu posso colocar o banco de dados família. Ok. Eu vou usar então as minhas credenciais para entrar no banco de dados. Vou me conectar aqui. Ok. E selecionar as duas tabelas que nós acabamos de colocar. A tabela de pessoas e mais a tabela com as medidas. Carregar. Pronto. Agora eu já tenho esse banco de dados mostrando cada uma das pessoas e as medidas dessa pessoa daí que eu cadastrei, uma única pessoa. Eu já posso começar a criar o nosso modelo de dados. Eu vou clicar aqui no modo de exibição de modelo. Porque eu vou dizer que o ID não é um campo sumarizável. Vou clicar aqui na opção avançada. Ele não vai resumir nenhum. E ele vai se ligar aqui no ID da pessoa. Isso aqui vai ser um relacionamento. Salvar. E esse ID da pessoa também já mudou aqui para nenhum. Peso e altura podem até ser sumarizáveis, mas seria sumarizável o peso talvez numa média. Então aqui não vai somar, vai ser a média. E agora vamos voltar agora para o nosso modo de exibição do relatório aqui em cima. Vou clicar aqui num gráfico de linha e mais um outro. Eu vou pegar aqui as pessoas e colocar aqui o nome das pessoas ao lado. Aqui aparecem todas as pessoas e aqui o gráfico de linha referente a essas pessoas, onde eu vou colocar aqui a data no meu eixo X e o peso no meu eixo Y. Aqui na data eu vou fazer uma alteração, colocar aqui a data em si mesmo, a data por si só. Então aqui o meu gráfico de como essa criança se desenvolveu ao longo então desses quase 12 meses, desses 11 meses de levantamento. Se eu quiser alterar então, ao invés de medida de peso, eu também colocar no mesmo gráfico a estatura, eu arrasto aqui para um eixo secundário. Então eu tenho aqui a altura e o peso apresentados em um único gráfico. O peso
está no azul mais claro e a altura está aqui nesse azul mais roxo. Então, a gente já viu como a gente faz a instalação, como a gente cria queries, até mesmo apresenta esses dados dentro de um banco de dados. E precisando de mais conteúdo como esse aí, você deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer o possível para produzir conteúdos desse tipo para você. Muito obrigado e até mais.